Bigato, Marcel Capretes, ontem tomou uma traulitada, hein, Bigato? 4-0, poderia ter, não tô falando de sacanagem não, era pra ter sido um 7, 8, tem logo de cara, no primeiro tempo mesmo, no primeiro tempo o Flamengo poderia ter terminado com 6-0, o Pedro dá um cabeceio na trave, quase debaixo do gol. Tem o lance do Arrascaeta, saída errada do Corinthians. E tem o lance que o Pedro dribla todo mundo e na hora de dar o tapinha o Hugo tira com o pé, Bigato. Mas vamos lá, sobre o Corinthians. Você acha que o Depay deu migué? O Bigato saiu porque o negócio tá feio? Não? Não acredito nisso não. E sobre o Garro, a ausência do Garro, tá fazendo falta, Bigato? Faz falta, mas não é só o Garro, né? É claro que o Garro é um jogador importante, ele que conduz ali o meio campo do Corinthians, ou conduziu pelo menos, principalmente na última parte do Campeonato Brasileiro do ano passado, é um jogador que abastece muito bem o Memphis, o Yuri Alberto. É claro que o Garro faz falta nesse time do Corinthians, mas não é só isso. O Corinthians, o Weber Lima, ele consegue melhorar muito o time adversário. Ele faz parecer que o Flamengo parece o Barcelona do Guardiola. O que aconteceu ontem no Maracanã? Parecia, não parecia? Porque o Corinthians é muito mole na marcação. O Corinthians é um time ineficiente na marcação. Ele deixa o adversário solto. Por exemplo, quando o Cebolinha ele pega a bola na ponta esquerda, o que o Cebolinha vai fazer? Ele vai cortar pra dentro e vai bater no gol. Sim. É característica do jogador. Hein? E o Mateuzinho conhece. Que treinou o Corinthians deu todo o espaço do mundo, como se tivesse um convite ali. Nem um volante chegou junto na frente da grande área para bloquear o chute do Cebolinha, né? Então, o que aconteceu ontem foi a repetição que aconteceu no clássico Palmeiras e Corinthians. O que nós falamos aqui depois do clássico? O Capela estava, inclusive, na transmissão, que o Palmeiras ganhou de 2, mas poderia ter vencido por 4, 5, que seria um resultado normal, porque o Corinthians marca muito mal. O Corinthians não tem intensidade na marcação, não sabe sair jogando do goleiro. Eu até brinquei aqui no sábado, eu falei isso aqui com o Capela. O Corinthians tem que voltar à regra antiga, que era proibido jogar bola dentro da grande área. Você tinha que sair com a bola dentro da área. Então, eu vou repetir o recado pro Dorival Júnior. Por favor, Dorival, tiro de meta é chutão. Lembra dos anos 90, é chutão. Não vai tocar pra Gustavo Henrique, pra Félix Torres, essa zagueirada ruim que o Corinthians tem, no pé da trave, não vai dar certo. O que aconteceu ontem na série de bola? Erro na saída de bola do Corinthians, gol do Flamengo. Sabe porque a qualidade do Corinthians na saída de bola é ruim. O Hugo vai bater na bola, Bigato, ele vai bater de chapa, com o centro ali do pé. Mas aí ela pega no calcanhar dele. Todo pressionado. Porque foi recuado uma bola na fogueira ali que o Hugo teve que se livrar dela, e ele não tem também tanta qualidade de jogo. Mas o Corinthians, Weber, ele melhora muito o potencial do adversário. Quando aconteceu o jogo Corinthians e São Paulo, aconteceu o quê? No segundo tempo ali, depois da chuva. Sim. O São Paulo dominou o jogo e você já dizia que o São Paulo seria o campeão da Libertadores depois daquele jogo. Agora, quando o Palmeiras venceu o Corinthians, massacrando o Corinthians agora na Arena Barueri, nossa, esse Palmeiras mudou da água pro vinho e tal. O Flamengo, ele vinha mal em casa, ele não estava conseguindo ganhar os jogos, principalmente na Libertadores. Parecia ontem que o Flamengo era o Barcelona do Guardiola, porque o Corinthians contribui muito, o Corinthians marca mal, marca longe. Você marca longe do Arrascaeta, do Everton Cebolinha, do Pedro, você vai tomar gol, não adianta. É igual o Corinthians marca mal o Lucas quando joga contra o São Paulo, o Corinthians marcou mal o Palmeiras na Arena Barueri. Então o Corinthians, é claro que o Flamengo tem os seus méritos, o Flamengo tem um time de muita qualidade, e se você der espaço, o Flamengo engole você. Sim. Assim também é o Palmeiras, que tem o Estevão, tem diversos jogadores bons, mas o Corinthians ajuda muito, porque o Corinthians marca muito mal. O Corinthians tomou um massacre do Barcelona de Guayaquil, né? Na pré-Libertadores, foi igualzinho, parecia a repetição. Então o Corinthians ele precisa melhorar na marcação. Então acho que por isso que na enquete que você perguntou, o Garro faz falta? Faz. Mas o conjunto todo do Corinthians é um time que precisa evoluir muito. O Corinthians depende de Rodrigo Garro, 76% falando que sim.
24% não. O Capretes vai falar sobre isso. E ontem eu falei durante o jogo aqui fora do ar com o Celso Cardoso. Eu fiquei olhando o Carrídio. Eu falei, ô Celso, não parece que o Carrídio não tá 100%? Ontem ele correu em 2 bolas para tentar um marcador, tentar chegar no seu adversário, no jogador do Flamengo, e ele não conseguia. Ele puxava, mas não vai. Eu fiquei com essa impressão. E o meio de campo do Corinthians, pelo que eu vejo, passa muito pela jogabilidade do Carrídio. O Carrídio, quando joga bem, o meio de campo vai bem. Agora sem o Garro, logicamente, né, gente? Mas quando o Carrídio tá mal, e ontem achei muito estranho, em 2 lances, ele não consegue chegar no cara, o Corinthians também não anda bem dentro de campo, como aconteceu ontem. Ontem o Corinthians assistiu o Flamengo jogar. Marcel Capretes em relação ao Garro e o Corinthians ontem que tomou um atropelo do Flamengo. Se jogar assim todas, Capretes, não tem adversário na América do Sul. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, mas o Flamengo não jogou todas assim, né? Só a gente pegar, né, Weber, que no meio de semana o Flamengo não ganhou da LDU pela Libertadores. É só a gente pegar que o Flamengo perdeu em casa no Maracanã pro Córdoba da Argentina. Então o Flamengo ele não tem esse nível de performance em todo o jogo. Havia uma mobilização muito grande, o Maracanã é lotado, o Corinthians é um rival, porque é o clássico das multidões, mas nenhum time mantém essa performance o ano inteiro. Isso, assim, é muito fato. O Flamengo tem um excelente time, mas não vai ser assim todo jogo, como o Palmeiras não mantém um nível alto todo jogo, como o Botafogo não manteve o ano passado, enfim, mas não justifica a péssima atuação do Corinthians. Vou pegar de trás para frente e depois eu respondo a pergunta, Weber, pelo seguinte. Primeira coisa ontem, o Corinthians estava mal escalado. O Orlando Ribeiro interino, ele não entendeu o jogo. Ele não entendeu que o Flamengo vinha com tudo, com esse Maracanã cheio, o Flamengo com um meio campo extremamente de posse de bola, e aí ele me coloca um meio campo com o Breno Bidon, que olha só, para não cometer injustiça, eu falei que na quinta-feira no jogo do Corinthians, o Bidon tinha sido o melhor homem em campo, porque ali ele trouxe o que faltava, a intensidade, uma marcação aguerrida, mas não era jogo para você entrar com o Breno Bidon, era para colocar mais um volante, era para marcar. Poxa, tem o Alex Santana, tem o Martinez, tem várias opções, 3 zagueiros, fazer alguma coisa para neutralizar o Flamengo. O Orlando Ribeiro escalou mal o Corinthians. Segundo, a atitude, né? O comportamento dos jogadores do Corinthians. O Flamengo entrou com uma decisão e o gol que o Hugo Souza falha na saída de bola é um claro exemplo disso. Olha a marcação alta do Flamengo, olha a marcação pressionante do Flamengo. O Corinthians não demonstrou isso. O Corinthians não teve isso, porque o Flamengo entrou para decidir. O Corinthians entrou como mais um jogo. E aí eu chego na questão do Garro, que é o seguinte, olha, para mim, e eu prezo muito porque eu entendo o jogo de futebol como algo coletivo, o todo é muito maior do que a soma das partes. Agora, tem jogadores que fazem a diferença, tem jogadores que quando estão bem, parece que o time tem 12, 13 jogadores em campo, tamanha é a diferença que ele faz, e o Garro é um desses. Primeiramente porque ele é um excelente jogador, a batida na bola dele é diferente, a noção de tempo e espaço para fazer os passes, para fazer os lançamentos, é tudo acima da média. E segundo, porque o Corinthians não tem nenhum jogador para suprir a ausência do Garro. Então, desde a época do Ramon Dias, tá tendo que mudar o esquema. Esse esquema que o Corinthians tem jogado no final da era Ramon Dias e agora com o Orlando Ribeiro nesses 3 jogos, é diferente daquele melhor Corinthians que a gente viu ser campeão paulista. Porque não tem um jogador para fazer a armação das jogadas como o Garro fazia. Então agora ele coloca o Romero de um lado, o Carrídio do outro, e aí você perde também o que o Carrídio tem de melhor, que é ocupar a faixa central, e o Memphis Depay meio que um armador, um segundo atacante atrás do Yuri Alberto. Você descaracteriza completamente o melhor desse Corinthians. Então, para mim, sim, o Corinthians depende do Rodrigo Garro, e sem ele, o Dorival Júnior chegando agora, vai ter muito que trabalhar, vai ter muito que criar um mecanismo para suprir a ausência do meio argentino. Weber.